Boa noite, gente. Esse é o canal da Seis Gran Rio. Meu nome é Fernanda Martinez e eu estou aqui para conversar daqui a pouco com a Ingrid Conte. Vão chegando. Boa noite. Esse é o Encontro com Arte do Centro Cultural Seis Gran Rio. E hoje eu vou participar com muito prazer com a minha amiga e colega de set, Ingrid, que fez a Madalena no Bem-Aventurados, junto comigo, e eu fiz a Maria. E no Filho do Homem, olha, a Ingrid já chegou. Oi! Nicole, Ingrid. Ricardo já tá aí, que eu já vi. Jorge. Quem apresenta esse programa é sempre o Marquinhos Brandão, tá, gente? Mas eu entrei aqui para poder dividir a tela com a Ingrid. Ele falou que ele sempre bota uma musiquinha. Então eu escolhi aqui Brigitte Bardot, já que a gente vai falar de mulheres no cinema. Musiquinha de Brigitte Bardot. Iago, bem-vindo. Oi, Nara. Oi, Mariana. Tati Taranto. But my baby don't love nobody but me. Gostou, Richard? Yeah! Essa é a Brigitte Bardot, tem uma playlist boa dela aqui. Oi, gente, a Ingrid já tá aqui, eu vou chamá-la. O problema é que eu não enxergo. Eu boto o óculos, tiro o óculos e fico com reflexo. Mas então, o papo da gente vai ser hoje sobre nós duas, né? Nessa produção da Seis Gran Rio, que foi uma produção extensa e linda, que foi a produção da série Bem-Aventurados, que durou um bom tempo, de descobertas, de convívio, de crescimento, de muita aprendizagem. E essa série linda nos levou ao filme, que era inesperado, mas que acabou sendo realizado por causa da qualidade que a gente teve nessa série, do Bem-Aventurados, e então a gente teve o presente de participar do filme O Filho do Homem, que é um trabalho lindo, feito junto com a Seis Gran Rio, com a direção do Alexandre Machafé, onde eu faço a Maria. E foi uma experiência muito feliz. E a Ingrid Conte faz a Madalena. Éramos as duas únicas mulheres no elenco fixo, né, Ingrid? E é sobre isso que a gente vai conversar aqui, tá? Sobre as mulheres dentro da nossa área de trabalho e sobre o nosso ponto de vista da nossa profissão e nesses trabalhos especificamente e diante desses personagens que nós trabalhamos durante esse período. Vou chamar a Ingrid aqui. Oi, Welton, Lou, Arthur, Julie, Renata. Oi, gente. Cadê você, Ingrid? Marcos Brandão. Tá aqui. Nobody but me. Tum, tum, tum. Cadê Ingrid? Oiê! Oi! Olha, amiga, como ela tá linda! Tô aqui com o meu café, pra ser tipo um café com cinema. Cinema com café. É uma boa ideia, eu trouxe água, só que nesse copo vai ficar parecendo que eu tô tomando pinga, né? Mas não é não, tá, gente? E aí, Fê? Tudo bem, amiga? Como é que você tá? Tudo bem? Saudade. Você já falou sobre o que é a nossa live? Já? Falei. Comecei, mas o pessoal tá chegando, então a gente pode continuar conversando. Sim. Vamos batendo um papo aí. Bom, não sei o que você falou aí já, mas a gente tá aqui pra falar Falei sobre... no geral. Oi? Falei no geral, pode continuar. Tá. A gente tá aqui, a gente recebeu um convite maravilhoso da Seis Gran Rio para fazer essa live aqui, eu e Fê, e para falar sobre mulheres no cinema, né? Aproveitando a deixa de que nós fizemos duas personagens no cinema, que são a Maria e a Maria Madalena,
e a gente falar um pouquinho sobre como foi o nosso processo, como era o nosso personagem, e também falar sobre um panorama geral, né, da coisa das mulheres no cinema. E a gente tá aqui para trocar essa ideia com vocês. Ai, gente, tô nervosa pra essa live, meu Deus do céu. Exatamente. O nome do programa é Encontro com Arte. Ui. E quem faz toda semana, eu já falei, vou falar de novo. É o Marquinhos Brandão. Mas eu tô aqui abrindo junto com a Ingrid. E semana que vem também tem entrevista, uma sequência de várias entrevistas. Então, eles nos convidaram para participar desse momento aqui. E a gente vai fazer esse gancho, né, com a presença das mulheres no cinema e do nosso ponto de vista também feminino, né, Ingrid? Fazendo esses personagens que a gente fez, que são tão icônicos e tão simbólicos, né, Sim. na nossa cultura. Com certeza. Bom, gente, a gente tem um roteirinho para seguir, tá? Vamos lá. Meu áudio tá baixo. Ingrid. Vocês estão ouvindo bem? Eu acho que o meu áudio tá baixo. Não, eu tô te ouvindo Tá. bem. Então- Vocês estão ouvindo a Ingrid? Eu acho que eu berro, né? Porque eu acho que ninguém tá me ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Tá todo mundo ouvindo? Tá, vamos lá, vamos seguir. Tá tudo tranquilo, Ingrid? Tudo certo. Então, a gente tem visto cada vez mais mulheres no cinema, trabalhando em roteiros, trabalhando em fotografia, assumindo posições dentro da indústria cinematográfica, né? Cada vez mais. E você tem presenciado isso? Tem acontecido durante as produções em que você tem trabalhado? Como é que você tem visto isso? Então, Fê, eu acho que eu já trabalho há algum tempo, assim, né? Eu venho notando que sim, as mulheres elas estão se inserindo mais na indústria cinematográfica de uma forma geral, tanto no roteiro quanto na direção, quanto as histórias também são sobre mulheres, assim, algumas das que eu tenho feito. Sim. Mas eu ainda noto que, proporcionalmente falando, é muito pouco. Eu acho que ainda tem. O caminho já está sendo construído, mas eu acho que o caminho ainda é muito longo a ser percorrido, assim. Por exemplo, na minha história pessoal dos meus trabalhos, eu fui dirigida 2 vezes por mulheres. Uma foi num longa universitário, quer dizer, nem era num trabalho comercial, assim, digamos, e o outro foi no canal Parafernália. E sendo que eu já tinha sido dirigida por vários homens, mas de 2 anos para cá, mais ou menos, que eu passei a ser dirigida por uma mulher lá. Então eu ainda noto que existe uma discrepância, sabe? Por exemplo, eu fiz uma pesquisa sobre os dados da Ancine, né? E em 2018, 20% dos longas que foram lançados eram dirigidos por mulheres. E 72% por homens e 8% ali de coautoria. Quer dizer, ainda tem uma grande distância entre o lugar da mulher e do homem, assim, na indústria cinematográfica, né? E eu acho muito importante, assim, eu tenho visto cada vez mais diretoras, tem Laís Bodães, que tem Sandra Werneck, tem a Lúcia Murat, tem a Petra, que até foi indicada ao Oscar, assim. Mas eu ainda sinto muita falta, por exemplo, de mulheres em posições digamos, de poder na indústria cinematográfica. Então, presença de mulheres no júri que vai selecionar filmes, presença de mulheres nas distribuidoras, presença de mulheres na curadoria das salas de cinema para selecionar filmes que tenham temáticas femininas, mulheres que possam fazer resenhas na internet sobre cinema voltado para mulheres nesse sentido. Então, eu acho que o grande salto de igualdade vai acontecer quando a gente tiver mais mulheres nessas instâncias maiores de poder dentro da indústria. Mas eu sinto que sim, a coisa está caminhando. Eu acho que tem que sempre ter consciência desse lugar, tem que sempre puxar bastante esse lugar para refletir. Só de curiosidade, tem um teste que eu descobri que se chama teste de Bechdel. Esse teste é um teste que mede, dentre os filmes considerados femininos, ele mede qual é o fator de importância da mulher naquele filme. Foi feito por uma cartunista norte-americana, assim. Nunca vi isso. É Como muito assim? legal, cara. Ele tem 3 critérios, assim. Para um filme ser aprovado dentro desse teste, para ganhar o selo Bechdel, ele tem que ter pelo menos uma cena de 1 minuto feita por 2 mulheres na qual elas não estejam conversando sobre homens. E os filmes que foram... os filmes que passaram por esse teste, 40% dos filmes dos Estados Unidos foram reprovados
Porque ainda é muito forte a presença do Tinha olhar que ter o quê? masculino. Uma cena só? No mínimo, uma cena de 1 minuto Nossa, com gente. 2 mulheres falando sobre qualquer tema que não seja homem. Então, assim, quer dizer, Impressionante. ainda existe muito olhar masculino dentro do cinema, né? Mas sim, eu Sim, acho que a coisa vem acontecendo. Acho que, por exemplo, no nosso longa, na nossa série, o Alexandre, nosso diretor, montou uma equipe com muitas mulheres. A gente tinha a sim. Dani assistente direção, a gente tinha a Ju na Muitas produção, mulheres. a gente tinha a Elona Conte, a gente tinha uma galera, tinha a Mari Sim. na maquiagem, a Ângela na maquiagem. Então a gente estava cercado de muitas mulheres. Então eu acho realmente que essa preocupação está acontecendo. A gente está avançando, Uhum, sabe? uhum. É, a gente tem profissionais competentes, né, no mercado. Eu acho que a gente encontra, por exemplo, a Mari Pin na maquiagem é absurda de incrível, entendeu? A continuista que a gente teve, as pessoas da profissão, as preparadoras de elenco, as pessoas que estão envolvidas com isso, elas são boas, elas estão Sim. ali e elas são boas. Então, esse mercado, ele tem esses profissionais. Nas salas de estudante, nas universidades, tem bastante mulheres, né? Ou seja, também que estudam, que procuram estudar. A gente sabe que mulheres geralmente são mais esforçadas, elas estudam mais, né? Elas têm. Existe um índice também que mulheres são mais estudiosas, são mais aplicadas. É, e eu também fiquei feliz durante essa produção. A gente estava nesses termos, né? Se a gente for falar sobre isso, sobre se é justo, se havia equilíbrio de quantidade de pessoas ocupando ali. Nessas produções, sim, da Cis Gran Rio, mas é fato, assim, se eu for me lembrar se teve alguma mulher que me dirigiu, foi em comercial, Uhum. em publicidade, tem, a gente encontra várias mulheres. Numa participação na Globo, eu fui dirigida por uma mulher, fui dirigida pela Maura Malte, né? Rápido. Então a gente vai encontrando, sim, algumas pessoas e tem, né? As mulheres são mais sensíveis, elas agregam um ponto de vista muito especial também ao trabalho que fazem, né? Sim, e eu acho muito importante também a gente ter cada vez mais mulheres por trás das câmeras para se pensar o fazer artístico, até para porque é muito importante a gente rever a forma como as mulheres são retratadas no cinema, né? Na maioria das vezes, as mulheres são retratadas de uma forma submissa ou no sentido de estar ali somente para poder criar a identidade do protagonista, que é homem, então ela fica no segundo plano, ou então é de uma forma É, sexualizada, ou então é de uma forma a ser salva por um homem, entende? Então é importante também ter atrás para que o que seja exposto na frente das câmeras seja algo real, a partir da nossa natureza, né? Da natureza feminina também. também é real que uma mulher pode ser salva por um Sim, homem. Isso não deixa também. de ser real, mas isso não precisa ser predominante, né? Assim, como se fosse a única posição, como se fosse. Não é só isso, a gente é um monte de coisas, né? Exato. E a gente também se salva, Josia! né? Josias! E aquilo, nós podemos nos salvar também, né? Nem sempre a gente precisa de um homem para salvar a gente, nem na vida, nem no cinema. Não, claro que não, Sim. né? Ou uma mulher para salvar um É. homem. Isso aí, esses lugares não são necessariamente assim, né? Sim, sim, sim. Robson! Rob tá aí? Robson tá no Texas, Rob você tinha que sabe, estar aqui né, nesse Ingrid? papo. Priscila Lobo tá aqui, gente. Bem-vinda, Pri, Priscila Lobo, maravilhosa. Nádia, Rafaela. Oi, gente, vamos seguir, Vamos, Ingrid? vamos lá. Vamos para a próxima, então. Bom, então, falar um pouquinho sobre a experiência de interpretar essas duas personagens presentes no imaginário mundial, né? Que todo mundo conhece, Madalena e Maria. Como é que foi essa experiência para você, Fê? Nossa, é muito. Não é simples. Você pega um personagem que é um símbolo tão grande, tão imenso, maior do que o que você consegue conceber de compreensão dele, porque não é um personagem humano apenas, mas é uma santa, né? Hoje ela existe, ou seja, existem muitas pessoas que têm Nossa Senhora na vida delas, e assim, é bastante complexo, então eu tive, lógico, que me ater à história, né, que eu estava contando, tentando me posicionar dentro do presente, né, da história que a gente estava contando, narrando ali, naquele ponto da história dela com o filho.
né? Porque eu entro depois quando Jesus já é adulto, né? Quem fez a Maria mais jovem foi a Júlia Cota, né? E aí, então, assim, eu tive que estudar sobre a vida de Maria no mundo. Como foi Maria, como é que ela viveu, e eu me apoiei num evangelho apócrifo, que é o evangelho de Maria Valtorta, que era uma monja, se eu não me engano, italiana, que tinha visões. Ela começou a ter visões e ela começou a escrever. E ela tinha essas visões, aquilo perturbou ela, ela começou a escrever, e quando ela viu, ela estava contando a história de Jesus Cristo, desde a concepção de Maria. Então, ela já conta a história a partir do momento em que Joaquim e Ana, pais de Maria, não tinham filhos. Então, como foi a chegada de Maria ao mundo? Maria criança, Maria menina, como era a relação dela com os pais. Então, isso me ajudou muito porque as descrições eram todas muito reais, muito realistas, sobre o que vestiam, como andavam, como falavam, o que comiam, como é que a mãe de Maria se portava, o porte que ela tinha. Tudo isso era descrito ali naquele negócio. Então, eu me apoiei nesse evangelho. Eu me apoiei muito nesse evangelho, me ajudou muito. E, enfim, depois tentando. É muito complexo, né, Ingrid? A gente não sabe se está certo ou se está errado, para que lado vai. Como é que você explica as circunstâncias desses personagens? Porque é quase meio. É quase místico. Tem coisa que você não explica necessariamente, que a gente não tem capacidade de compreender. São muito profundos esses personagens. Então, assim. Eu tentei ser sensível e me ver diante daquilo e me relacionar com Jesus Cristo como meu filho, né? Eu, mãe, e ele, filho. Então, a Maria, mulher, ser humana, de carne e osso, diante daquela circunstância que era o filho dela passando por tudo aquilo. Foi o único caminho que eu fiz. E como ela também tinha uma conexão com Deus, ela era muito obediente a Deus, então eu também fiz o meu trabalho aqui para cima com o Deus da minha forma para enraizar essa mulher, a Maria, ali. Ela tem uma relação com o que está em cima dela, com o que é maior do que tudo, e com o filho que está ali diante dela. Então, agora, dizer que implicações isso tem, se eu conseguir, se eu não conseguir, é muito difícil. O único recurso que eu tinha ali diante do que eu estava contando era lidar com isso aqui é uma mulher de verdade, diante disso, vivendo isso, como é que é, né? Uhum. É engraçado, né? Porque para você. é engraçado porque eu acho que interpretar Madalena foi um presente, assim, né? Primeiro porque trabalhou em mim uma espiritualidade que ainda tava num caminho ali, sabe? Eu acho que lidar com essa história, lidar com uma personagem como essa, não tem como você não se envolver, você não trabalhar mais a sua espiritualidade, não tem como. Você se toca, né? Você é tocado por aquilo, e que bom Sim. que você é tocado por aquilo, para sua vida e também para a construção do seu trabalho. Mas é engraçado, assim, né? Porque no nosso caso, Maria e Madalena são personagens que existem na cabeça de todo mundo. Então, quando a gente vai construir um personagem do zero, a gente não tem limite para aquele personagem. Os limites são impostos pelo roteiro, no máximo. Mas, assim, a nossa construção, ela é livre nesse sentido. E quando a gente fala de um personagem que existe, a nossa construção, ela acaba sendo limitada também por expectativas e crenças que as outras pessoas têm. Então, acaba que o personagem, o resultado final do personagem, ele é uma mistura do que o que você dá e o que as pessoas também enxergam. Isso acontece de uma forma geral, né? Mas nesse caso especificamente, como são personagens que existem, então existe essa mescla da construção do personagem, né? E eu acho isso, assim, é engraçado que, falando do meu processo pessoal, eu tive muitas fases com a Madalena, né? Porque existem diversas teorias sobre Madalena. A gente sabe muito pouco sobre ela. As únicas coisas concretas que a gente tem são: Madalena foi uma discípula fiel de Jesus e Madalena foi a primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado. A gente só sabe isso dela. Só que ainda assim, você não tem tanta liberdade sobre o assunto para construir de qualquer forma, entende? Tem limitações ali, né?
Exato. Então, por isso que eu digo Aham. que é um presente enorme, mas também é de uma responsabilidade enorme. Muito. Porque tem isso, você tem que lidar com o que as pessoas vão esperar também daquela construção, né? Mas foi um processo É, lindo, maravilhoso, né? Acho que foi muito legal nossa, nesse foi sentido. muito forte. Essa experiência, assim, de ser tocada aconteceu comigo, claro, assim. Não tem como, né? A gente está ali e faz um trabalho, e tem algo, o ator tem isso, né? Porque o ator é o próprio instrumento, né? Se você não se abrir, se você não se deixar ser vulnerável também por aquela experiência, você está limitando o que é possível de acontecer. Então, a gente precisa abrir o coração da gente para cada papel que a gente faz, né? Sim. Eu costumo dizer Então, que essa mágica aconteceu é, aí nesse eu trabalho. costumo dizer que cada personagem é o grande amor da nossa vida naquele momento, né? Aí eu fico arrepiada, arrepiei É de boa falar essa isso. frase. Ah, o pior. Vamos para o terceiro ponto, Vamos. Ingrid. A força dessas duas mulheres numa época onde o espaço para o feminino era cerceado. Como é que você viu isso? Então, eu fiquei pensando sobre isso, assim, né? Quando a gente fala sobre um papel feminino, principalmente de época, é difícil você colocar mulheres num papel de destaque nesse sentido, porque as mulheres sempre existiram, sempre falaram, sempre sentiram, sempre tiveram posição, mas acabavam ficando limitadas por causa do lugar da mulher na sociedade. Só que se a gente usa só isso como desculpa para não retratar essas mulheres, né, a gente acaba que não dá esse espaço que é necessário. Então eu vejo que Madalena é uma personagem que quebra padrões, é uma personagem que fez tudo diferente do que se esperava de uma mulher naquela época. Ela largou mão da vida pessoal dela, abriu mão da vida pessoal para seguir o que ela acreditava de fato, largou família, largou tudo para ir atrás de Jesus e lidar e propagar os ensinamentos dele. Então eu considero que elas são muito fortes nesse sentido, assim, né? Porque elas serviram ao outro, elas serviram ao sentido de abrir mão da própria existência, das próprias coisas pessoais para se dedicar a uma missão maior do que aquela. Então, sim, eu considero elas mulheres à frente do tempo delas, né? Nesse sentido. É, a Maria na história, assim, não tem como dizer que ela não tinha poder, né? Ela era, se possível, sei, ela é a mulher mais poderosa do mundo. Se você for hoje em dia, Nossa Senhora, no sentido de quantas pessoas atribuem poder a ela, ou que ela tem poder, ou acreditam. Eu, pessoalmente, gosto de Nossa Senhora e rezo para Nossa Senhora. Isso é uma coisa minha pessoal. Mas a Maria, naquele tempo, ela estava segundo a condição de qualquer mulher, né? Numa vida reclusa, numa vida dentro de casa, mas com suas funções ali dentro de casa. Mas uma das formas que a gente trabalhou, eu lembro que a gente conversava muito sobre o fato de que havia ali entre Maria e Jesus uma relação, né? Ele ouvia a mãe, né? Ou seja, a Maria, ela sabia o que estava acontecendo, ela era a única pessoa que sabia tudo que ia acontecer e tinha, ou seja, desde o momento em que ela aceitou dar à luz ao Filho de Deus, então desde aquele momento ela sabia quem era. Então eu acho que nessa história especificamente não havia o poder, nem a presença, nem a voz, pouquíssima voz, a gente quase não tem voz, essas mulheres praticamente não falam, porque era assim mesmo. Mas existia uns momentos pontuais em que existia também a importância do que ela dizia, ou dessa conexão e dessa comunicação com o filho, né? Sim. Mas é realmente esquisito, né, Ingrid? A gente ficava assim, é sempre muito em silêncio, muito mais quieta, é outra vibração, né? Sim. Pertence a outro lugar, essa experiência. Hoje é a mesma coisa. Antes não, tinha o lugar mais para cá, onde você senta, ali estão os homens, Até né? a Que questão tipo do de olhar, né, movimento? Fê? Até o olhar É era sempre uma coisa, não era uma aqui, coisa mais aqui, a era gente também se aqui. falava, mas era assim mesmo, É, se falava mais discretamente, né? exatamente. Exatamente. Foi uma experiência linda. Sim. Vamos para a próxima. Ai, obrigada. Ganhei um cafezinho novo Olha a aqui. Legessi, gente.
que é fofa. A história de Jesus é sempre contada, mas a interpretação dos atores é que faz a diferença. Ah, Ó, vocês fizeram tudo acontecer e foi maravilhoso. Fizeram chorar. Muito, ah, muito será, obrigada! será que depois a gente vai conseguir ler esses comentários todos? Será que vai... Depende da hora que a gente conseguir salvar. Ah, Olá, Ana Carolina Ana, Rainha. Rick. Ah, Rick, tá aqui, ó, Ricardo. Que orgulho essas duas mulheres. Obrigada, amores. Gente. Vai, Ingrid. Vamos lá, vamos para a próxima. Ah, esse é legal. O processo de construção, o processo de pesquisa para a construção das personagens para a série e, consequentemente, para o filme. Vai lá, Fê. Eu já falei. Foi o Evangelho de Maria Valtorta, que foi o meu processo de pesquisa. Ah, sim. Além disso, foram as preparações que nós fizemos, as cenas, essa conexão, é muito difícil. Gente, vocês não sabem, compreender o que é dito na história de Jesus tem alguns nós, tem algumas coisas que são complicadas. Então, às vezes, eu ficava ali parando para pensar, mas por que ele fala isso, gente? O que ele Essas quer dizer parábolas, as parábolas. Ai, meu Deus do céu, eis aqui o teu filho, mulher, eis o teu filho. Ele lá na cruz falando para mim, me chamando de mulher e dizendo, eis aí o teu filho, me dando o João como filho, ele morrendo. Uhum. Então, gente, eu tinha que ligar para o meu amigo que entende disso, entendeu? Para os meus amigos que estudam, que sabem de tudo. Assim, agora, o que quer dizer isso? Como é que eu recebo isso? Era complicado. A gente tinha esse código também para decifrar e devagar e compreender. Como é que eu recebo isso? O que quer dizer isso? Então, tudo isso fez parte do processo. Mas foi maravilhoso também com o Alexandre, assim, de deixar a gente à vontade. Sim. E foi uma coisa ótima que ele me falou, disse, Fê, você é a mãe dele, é seu filho vivendo isso aí. Então é isso, cara. Eu quero mostrar você como mãe do seu filho que está passando por isso. E isso me ajudou muito, porque é aí que eu tinha que me segurar. A única diferença é que esse personagem não tem revolta. A Maria em nenhum momento se revolta, fica inconformada com o que estão fazendo com o filho dela. Ela não fica. Sim. Ela sente a dor, ela sofre, ela acompanha, mas ela não fica indignada com Deus, por exemplo, que está fazendo aquilo, entendeu? É só essa chave que eu falei, ela não fica revoltada. Ela só, recebe. E se falando desse último, essa parte do filme, né? Uhum. Eu lembro essa coisa de entender, né? As parábolas de Jesus. Eu lembro que quando... tinha cenas que a gente gravava, e eu lembro que quando o Alan falava, né, como Jesus lá, e falava umas parábolas, e às vezes a gente se olhava, tipo, o subtexto era, você entendeu o que ele quis dizer? E eu acho que tem coisa que eu não entendi até hoje. Tudo, né? Mas não é simples assim, gente. Não é simples. Era uma responsabilidade muito grande que a gente teve para contar essa história. Mas falando assim do nosso processo, foi muito legal porque a gente viveu muito tempo juntos isso tudo, né? Acho que deu uns 2 anos e meio mais ou menos. E quando era série, a gente teve preparação com o Leandro Baumgratz, né? E a gente ainda não tinha roteiro. Então, as nossas preparações eram mais no sentido de integrar, né? Jesus, as Marias, os apóstolos, integrar todo mundo, criar o corpo daquela época, criar a atmosfera daquela época. Então, era mais nesse sentido de integração. E aí, quando a gente foi para fazer a preparação do filme com a Fernanda Guimarães, a gente já tinha o roteiro. Então, a gente trabalhava de uma forma um pouco mais focada no sentido de pensar um mise-en-scène ali. Tudo bem que quando a gente ia gravar, a gente era jogado num set que era novo pra gente, assim, né? Então a gente tinha que se adaptar àquele set ali naquele momento. Mas a gente já tinha ideia de mais ou menos como seria aquela cena, a gente já tinha estudado aquilo ali. E a gente teve também a Dri com a gente também o tempo inteiro, né? Acho que a Dri foi a que mais acompanhou o nosso processo. Quase o processo. A Fernanda Guimarães também. Então, mas a Fernanda entrou pro filme. Com a Fernanda Guimarães. A Fê entrou no filme. Ela só entrou pro filme? Foi. Foi o Leandro, a Adriana o tempo inteiro na série. E eu lembro que aquele texto dificílimo de falar em segunda pessoa. Quer dizer, como é que fala aquilo? Mantendo a emoção, a interpretação. Eu não sei falar nem aquele português. E você ainda tem que pensar em sentir. Não consegui. E a Dri foi fundamental nesse sentido, assim, né? Porque, pelo amor de Deus. Ajudou muito. Voz. Gente, eu não... Era muito difícil.
Verdade. Ah, e só mais uma. Qual é a Engraçado, queria próxima, falar uma Ingrid? curiosidade Fala, minha sobre a construção, sobre o meu processo da Madalena, assim, né? Eu tenho uma fala. coisa que eu gosto de construir os meus personagens pelo signo, pela astrologia. Todos os meus personagens eu Ah, penso eu assim. lembro. Eu acho que você levou alguma coisa Foi. assim. E aí eu pensei para Fala. Madalena, eu construí Madalena como sendo uma libriana, porque é uma mulher que pensa no coletivo, que pensa no social, que pensa na justiça, e construí ela sendo libriana. Aí um belo dia eu achei um livro que se chama O Signo dos Apóstolos e comprei esse livro para dar Ah, pro Fifo que faz o Pedro, né? E aí eu abri sim. esse livro para folhear, crente que ia ter Madalena ali, né? E não tinha, só tinha os apóstolos e Jesus, falando sobre o signo deles. E esse livro, ele é baseado no quadro da Santa Ceia. Só que eu fui pesquisando, enfim, tem uma teoria, até do que fala no livro do Dan Brown, que fala que o apóstolo que está do lado de Jesus na Santa Ceia não é João, é Madalena. É uma teoria dele. Ah, Só é? que olha Sim. que loucura. Quando eu fui ver o signo de João, adivinha qual era? Libra. Libra! Ou seja, tudo se É a mesma coisa. Tanto faz. Se fosse João ou Madalena. Mas sim, existia. A gente viu várias coisas. Ao longo do processo, a gente vai descobrindo, vai ouvindo falar de algumas coisas que talvez pareçam absurdas, mas aí você vai prestando atenção, não é tão absurda é, assim, né? Porque a Madalena era há versões que dizem que ela era como um dos apóstolos, né? Que ela era um deles, ela era parte daquilo ali, sim. né? Enfim, tem muitos pontos de vista diferentes. Sim. Era delicado esse assunto que a gente estava tratando, né? Mas, assim, eu acho que a gente fez com sensibilidade, né? Tentando, né, Ingrid? Sim, foi. Repetindo alguns takes muitas vezes, Foi. se envolvendo. E a fotografia ficou muito linda, o filme, a trilha. Ai, foi lindo, cara. Nossa, Você sabe que está sendo dublado para o espanhol, né? no creo. ¿Es verdad? Sim, No, no no lo creo. sabías. Ah, mira Sí, qué guapa está que siendo somos. doblado para el español, mi amor. No creo. Sí, y se va a ver. Meu sonho ser dublada em espanhol. Sim. Hijo, ¿cómo va a ser? Hijo, no, Jesús. por favor. No, Jesús, no, Jesús. Jesús. Gente, é verdade. Já falei, vai ser exibido em Cancún, tá? Ai, ó, Ale, tô disponível. Quero ir pra Cancún, pra estreia do Oi, filme. cala a boca. Quem falou fui eu primeiro. Alê, você precisa. Maria, entendeu? Muito melhor. Mas eu só aceitei Vamos fazer essa todos. live se eu fosse pra Cancún também. Ingrid, Vamos. curiosidades durante o processo de filmagem em ambas as produções. Curiosidades. Vamos lá. Cara, uma que me veio muito rápido, assim, foi a primeira coisa que eu lembrei. Você lembra, Fê? No dia que a gente gravou a crucificação, lá no... Peraí, estamos na Amazon nos Estados Unidos, Canadá. O Ricardo tá falando aqui. Ai, Tá, gente? Amazon Prime. Gente, vou até abrir um champanhe aqui. Ai, meu Deus. Fala, Ingrid, desculpa. Então, você lembra, Fê, no dia que a gente gravou a crucificação, lá como é o nome do lugar? Pedra de Guaratiba. Mas como era o nome lá do lugar que a gente gravava? Lá na Pedreira. Pedra de Guaratiba. Pedreira. Lá na Pedreira. Sim. Você lembra a gente estava num set de gravação com mais ou menos uns 200 figurantes, pelo que eu me lembro. E aquela coisa, né? Difícil você ter um silêncio, uma concentração e tudo aquilo. Eu tenho uma coisa. Sim, Quando sim. a gente começou, de fato, a gravar a crucificação, você lembra que todo mundo entrou num estado de energia ali incrível, lindo, um silêncio, um lugar que nunca tinha acontecido no dia da crucificação. Você lembra disso? Foi o filme. No filme. Que parece que foi, toda foi a toda primeira figuração... vez que a gente carregou a cruz. Não, para naquele caminho, lugar no onde ele caminho que a seria gente estava crucificado. fazendo. Sim, sim. Parece que toda a Sim. figuração entrou numa sintonia com a gente. Entrou ali, que no foi clima. linda. É muito poderoso, gente. Eu muito. acredito em tudo isso, tá? Assim, foi um trabalho muito abençoado. Eu tenho esse ponto de vista.
Porque, assim, a gente estava falando desses personagens, entende? Você acredita, assim, eu lembrei agora. A gente, quando foi filmar ali na... Como é que chama, gente? Nessa igreja onde a Outeiro da gente tem a Glória. missa, no Outeiro da Glória, a gente não fez... A gente começou as filmagens ali, eu acho. Do filme. Ah, não, a gente fez... Não sei. Teve uma sequência de cenas que a gente começou ali. E a gente ficava numa escada. Você lembra que Jesus tinha acabado de ser preso e tinham botado a coroa na cabeça dele, ele tinha levado umas chicotadas e ele estava começando a carregar a cruz, mas nós não havíamos visto ele ainda Lembro. depois que ele foi levado. Que ele foi levado lá no Monte das Oliveiras. A gente só encontra Jesus nesse momento. A gente ouve falar que ele está por ali e a gente sai correndo, certo? E a gente teve que descer as escadas ali do outeiro. Lembro, Aí lembro. a gente ia cruzar e encontrar com eles de frente, a multidão acompanhando Jesus aqui, certo? Sim. Era o primeiro take do dia. Nós estávamos sentados aqui, esperando, nos concentrando, eu, você e Tiago Melo, que faz o João. Nós três ali. E a menina também, que fazia a terceira mulher. A gente estava lá se concentrando porque ia começar. E a gente tinha que chegar na hora que a gente estava vendo Jesus crucificado. Era a nossa entrada em cena. Tanto que a gente tem isso em slow motion. Ai, amo. Aí, então, o que acontece? Nessa hora que a gente está lá sentada na escada, Tiago toca em mim. Fê, olha para o céu. Um crucifixo no céu, assim, rasgado de nuvem. Era como se tivesse passado... Sabe quando passa um avião e deixa um rastro assim? Sim. Não era uma nuvem. Era um rastro, mas de um crucifixo. Era uma ponta mais comprida que a outra. Na nossa frente. Gente, eu me arrepiei num grau. Eu não tinha telefone para fazer foto, né? Fiquei eu e ele assim, ó. Nossa, aquele dia foi bem forte. Pelo amor de Deus, o que é isso? Vamos lá, vamos lá. Era muito intenso, era forte. Você imagina, assim, aconteceram coisas assim. Sim. É engraçado, né, cara? A gente ficou muito tempo vivendo isso, assim, então muitas coisas aconteceram, coisas engraçadíssimas. Teve um dia, tem uma história que o Fifo conta, que teve um dia que a gente estava dormindo, eu acordei de madrugada, aí cutuquei ele assim, aí falei, amor, em que ano que nós estamos? Aí ele falou, 2017. Aí eu voltei a dormir, isso ele me contando, né? Voltei a dormir, daqui a pouco ele, inquieto, assim, não entendeu nada, aí me acordou, por que você quer saber isso? Aí eu falei, porque eu queria saber quantos anos Jesus teria se ele tivesse vivo até hoje. Você dormindo? Eu dormindo. Tu fala dormindo, Ingrid? Nesse dia eu descobri que sim. Então, você assim, a gente respirava. Com ele, falando assim, é o quê? Calma, assim. Você estava sonhando com ele e acordou e falou e você não lembra? Eu não lembro, mas o que eu quero dizer é que assim, a gente respirava essa história 24 horas por dia, durante 2 anos, né? Então, tipo, a gente estando consciente ou não, a gente estava pensando sobre essa história e sendo impactado de uma forma ou outra, assim. Foi tudo muito incrível. Várias coisas aconteceram, Eu me lembro que toda vez antes de entrar em cena, eu ficava ouvindo minhas musiquinhas, né? Que eu tinha minhas musiquinhas, sempre minha playlist. Porque era um mood, um lugar específico para a gente chegar. Ainda mais na sequência da crucificação, né? Que a gente teve que viver isso daí. E aquelas músicas, eu ia escutando, ia me colocando em algum lugar, mas eu tive que, pessoalmente, fazer as minhas orações e dizer, me ajude, porque eu sozinha não dou conta disso, pelo amor de Deus. Eu tenho que, com o maior respeito a essa história que eu estou contando, com o maior respeito a Maria, né? Dizer, pelo amor de Deus, eu só não quero fazer isso errado, eu não quero ser leviana com nada, sabe? Assim, tipo, o que eu faço? Por onde é que eu vou? É porque essa resposta nunca foi concreta, né? Você não sabe, porque nós somos seres humanos tentando desenvolver
expressar uma história que ela é de medida humana, aparentemente, mas de acontecimento sobre-humano. Uhum. Né? Então, assim, o sobrenatural estava lá naquela história que a gente estava contando. Existiam milagres acontecendo, existiam curas acontecendo, existiam. Jesus ressuscitou. Sim. Entende? Tipo assim, o que é? Como é que a gente lidava com aquilo? Era preciso que a gente, para que não parecesse falso nunca, que a gente tivesse sim sempre uma abertura para dizer o sobrenatural Sim. existe, eu estou diante do sobrenatural. Você, como ator, diante daquilo, a gente precisava fazer esse movimento, né? Sim. E quem é que vai dizer como é que é certo e como é que é errado? Como é que a gente acerta, entende? Uhum. Então, eu estava o tempo todo assim, vamos com o coração, é isso aqui, eu vou me concentrar aqui, me ajude, pelo amor de Deus, não sei o que vai dar, vamos para frente. Mas, E foi o que nós tivemos. mas você sabe, Fê, que toda vez que eu ia entrar em cena, assim, tipo, até antes, assim, de manhã, quando chegava no set e tal, eu sempre meio que mentalmente pedia permissão, né? Para os seres superiores e para os seres de tem maior isso, né? De espiritualidade, respeito. para poder Sim. viver aquela história ali, sabe? Tipo, me considerava muito grata de poder receber aquele personagem. Isso. Poxa, aquele personagem veio para mim, cara. Isso é muito especial. Então, eu me arrepio de falar isso assim. Então, eu me sentia nesse lugar de pedir permissão, sabe? Para poder viver aquilo ali, para poder fazer com o meu melhor. Talvez não fosse o mais correto, mas era o meu melhor que eu poderia dar naquele momento. Para poder representar aquela história ali. Então, toda vez eu ia num lugar, a gente se divertia ali fazendo, mas tinha um símbolo muito grande nesse sentido ali para mim, sabe? De poder viver aquilo ali de uma forma digna, de uma forma respeitosa, de uma forma que não ferisse ninguém. E eu me sentia muito com essa responsabilidade também. Gente. Foi fácil também não, Foi mas foi não. uma Fez delícia, não. né? Eu recebi recadinhos, eu lembro que uma vez recadinhos que eu tô chamando. Ah, Dani, Teve uma Dani tá vez que eu aqui, fiz uma amiga cena, a Dani. Dani Carneiro. Dani, falei Ela de você no entrou início da hoje. live, você lá, maravilhosa, nossa AD. Foi! Olha, Ah, o Rafa tá aí. gente, tem uma galera, eu quero muito ler esses comentários. Lucas! É meu aluno, olha, tá? Ô, Ricardo, prezado, Tiago, a Ricardo. história da cruz. Estamos falando ao mesmo tempo. Fê Guimarães está aqui! Fê. Ricardo, vem cá, salva Live. essa live no final pra gente poder ler os comentários depois. É pra mamãe que você tem que falar. Sou eu que tô aqui, ó. Eu vou salvar no Você? IGTV quando terminar. Sou eu, Então amor. Eu sou salva, sua Fê, pra gente ler os host. comentários. Mas não salva comentário, porque tá salvando só no IGTV, parece. Ah, entendi. Eu não sei se quem puder salvar com comentário, salvem, porque a gente adora. Não é? Mas vamos lá, a gente tem mais mais uma pergunta, né? Mais uma coisa aqui. Sim. Então, é a nossa última questão aqui, né? Você quer que eu faça? Eu posso fazer impressões sobre o futuro do cinema pós-pandemia. Sim. Seguinte, o que a gente tem? A gente tem tudo parado, lockdown no mundo inteiro. Além disso, significa dinheiro curto no mundo inteiro. O nosso trabalho não é de primeira necessidade, né? Tem isso, né? Então, existem ainda as indústrias, né? Os mercados, eles vão começar, as engrenagens vão retomar o seu ritmo de velocidade. Quando isso talvez superar algumas lacunas e crises, e a gente tem um desemprego alto, é bem complexo, entende? Eu acho que isso vai ser o último da fila lá para retomar como se fazia antes. Então, assim, eu tenho amigos do cinema que dizem que pode esquecer esse ano de 2020, a não ser que você tenha ferramentas para ser mais alternativo com os produtos que você executa, ou se você pode já ter o seu produto filmado e você então vai para outras ações que não dizem respeito ao campo, né? A produção de campo, porque o que vai se tornar difícil é levantar dinheiro e poder produzir efetivamente, realizar essas obras, né?
Então, tudo que pode ser feito no digital, tudo que pode ser feito com uma pessoa só, tudo, a gente vai ter que ser muito criativo para conseguir chegar a produtos que sejam interessantes ou que sejam viáveis no momento que a gente está vivendo, né? Então, dizem que isso ainda vai demorar mais um pouco, que as produções vão voltando, só que elas vão voltando com menos pessoas, né, no set. Ou seja, você vai poder filmar alguma coisa, faz uma cena com uma outra pessoa, tem o câmera, tem mais uma equipe reduzida e... Ai, não acredito que eu deixei meu celular ligado. Equipe reduzida e... enfim, patrocínio e tudo mais, essas coisas aí, eu acho muito complicado. Mas talvez a publicidade volte, o pessoal da televisão fala que continua em processo, existem seleções acontecendo, né? As seleções, para nós atores, estão sendo feitas por self-tapes, por esse contato que é possível fazer aqui por vídeo. Então a gente tem que se adaptar a esse vídeo mesmo, por um tempo. Agora, no mais, para produzir efetivamente, eu acho que a gente tem que ser criativo, né? Tem aí no teatro a gente vê o pessoal fazendo teatro ao vivo, né? Fazendo teatro de casa, pela internet, vendendo ingresso, inclusive, inventando coisas, enfim, mas eu não sei realmente para se produzir um filme, como é que vai ser, tem que levar em consideração essas condições que a gente está. Sim. Né? Eu tento ser muito otimista em relação a isso. Eu acho que sempre foi muito difícil, sempre tiveram muitos empecilhos para fazer arte, né? Mas eu acho que nesses momentos mais catastróficos, assim, a arte sempre sobrevive, ela sempre se reinventa, ela arruma novas formas de Sim. comunicação. É a criatividade em si mesma, Exato, né, gente? exatamente. A gente é criativo, tem que ser Exatamente. criativo. E eu acho que muitas das coisas que surgiram agora durante o confinamento, que surgiram com a pandemia, eu acho que elas vão acabar ficando depois que isso tudo passar, sabe? Muitas coisas a gente descobriu mais do que nunca o poder da mídia digital, assim, né? Porque dá realmente para fazer muita coisa. Tem as lives, por exemplo, tem a Júlia Rezende, ela ia lançar um filme que aconteceu? Ela não pôde lançar. E aí a Débora Falabella ligou para ela para poder fazer de casa algumas cenas do filme. Então ela tá fazendo pílulas do filme. Isso. O filme acho que é Depois a Louca Sou Eu. E a Débora Falabella faz de casa e lança vídeos de 5 minutos no Instagram. Então assim, as novas formas de comunicação estão acontecendo. Porque, por exemplo, a gente também não sabe como vai ser depois que isso tudo acabar, né? Eu acho que vai demorar muito tempo para o cinema voltar. Eu acho que muitas salas vão fechar. As salas que ficarem abertas, será que eles vão querer apostar no cinema nacional? Ou será que eles vão colocar, tipo, filmes com mais chance de bilheteria, hollywoodianos, pra tá lá, entende? Então, acho que o que está sendo pensado agora, como fazer durante a quarentena, vai ficar. E a gente vai descobrir novas formas, assim. Mas eu tento ser muito positiva em relação a isso, sabe? Porque eu acho que... Eu tava vendo uma entrevista da Fernanda Montenegro no Canal Brasil, né? E ela fala sobre a importância... Recente? Oi? Recente? Recente. Tá até lá, tá agora no Instagram. Agora, durante a pandemia mesmo. E ela fala sobre a importância da arte, da cultura, que um país sem cultura, um país sem arte, ele não tem assinatura. Ele não é nada mais do que uma fronteira idiota e solta no espaço, assim. Então, a gente precisa, sabe? E mais do que nunca, a gente está vendo a necessidade disso. Porque assim como a gente precisa de saúde, a gente precisa de alimentação, mas a gente também precisa de arte, porque a arte traz paz mental, traz paz espiritual, faz a gente refletir sobre um monte de coisa, faz a gente querer mudar um monte de coisa. Então, não tem como morrer. Morrer não vai. A gente vai se redescobrir nesse lugar. E eu fico muito... Não tem, gente. É o quê? Não tem como, a gente... Não tem como morrer. Não tem como. É a representação da vida. Exatamente. A vida entende que o homem é homem, ele precisa se observar, ele conta as próprias histórias. Nós vivemos de contação de história. Nossa vida são histórias, nossos conhecimentos são histórias. Não tem como. A gente conta histórias, a gente registra histórias. Exato. Né? A gente fala de frações de vidas daqueles seres humanos, mas que falam, na verdade, para muitos seres humanos, agora e depois, não tem como isso deixar de acontecer. Sim. E também não tem como também fazer de conta que a gente não está diante do que a gente está,
que é essa pandemia e esse confinamento. Com certeza a gente vai ver vários produtos sendo frutos de um período específico que a gente viveu da história. Sim, Isso nunca aconteceu na história do mundo. sim. Nunca o mundo foi fechado como ele foi fechado agora, Sim. dessa forma. Isso é sem precedentes. Então, é lógico que vai ter um marco, e vai ter um marco também com os produtos que são produzidos, com essas coisas, com filmes, com livros, com esquetes, com peças, com cenas, com propostas, com novas formas, outras formas que não têm nome ainda, que a gente ainda está chamando teatro digital, teatro online. A gente ainda está chamando assim, daqui a pouco tem outro nome. Sim. Daqui a pouco vão inventar, sabe? Tipo assim, sei lá o quê. É como se a gente não tem nem noção É como se a gente estivesse entrando numa do nova que é era, assim, possível. né? De arte, assim. Tem também as plataformas de streaming, tem vários filmes que seriam lançados no cinema que estão sendo repensados para as plataformas. É um lugar que está crescendo. O nosso filme está na Amazon, é um lugar que está crescendo cada vez mais, né? Então eu acho que tem E a gente possibilidades. Desculpa. Não, é isso. Eu acho que Tem. sempre tem possibilidades. Até a gente vai descobrir outras possibilidades além dessa. Então eu tô muito confiante nesse sentido, sabe? Eu também, sabe? Eu também, assim, eu particularmente foquei muito no meu canal no Instagram, entende? Como preparadora de atores, eu tenho estudado bastante, eu tenho dado minhas aulas, então eu estou preenchida durante esse momento. É o que eu aconselho para as minhas amigas quando eu converso também, que às vezes ficam, nossa, mas e agora, cara? Tava tudo engatado para eu fazer tal coisa e tal coisa e tal coisa. Eu disse, comigo também. Sim. Mas o que nós temos é isso. Tira um projeto da gaveta, fez um negócio que você não tinha, sabe, que você deixou para um dia. Aquele um dia, sabe aquele um dia? Um dia eu faço. Esse é o momento que se tem também para ir tentando e permitindo ser criativo, se permitindo ser criativo, né? E daqui a pouco a gente não dá para saber direito o que vai ser, o que não vai ser. Vamos continuar fazendo, continuar no trabalho, na construção, lidando com o que a gente pode. O ser humano ele tem que ser adaptável, né? Essa é a grande força do ser humano. E tem uma coisa, né? A gente tem que fazer, sabe? Eu acho que é isso que você falou, né, Fê? A gente tem tanto projeto engavetado que a gente nem dá o pontapé inicial para acontecer. E às vezes a gente tem uma ideia e às vezes ao longo do nosso processo a gente começa a se boicotar no sentido tipo, nem é tão legal isso aqui. Mas na verdade a gente só vai saber se é legal ou se não é fazendo. A gente só vai aperfeiçoar o que a gente quer fazer fazendo. É aquele clichê, né? É melhor o imperfeito do que o não feito. A gente precisa fazer para descobrir se é esse caminho ou não. E tudo bem, se a gente errar, cara, a gente aprende com o erro. Vamos para outro, não tem problema. Mas tem que fazer. Essa é a dica da noite. Essa é a dica, tem que fazer. Porque é realização, a vida é concreta, né? A gente fica muito dentro da cabeça, gente. É uma satisfação quando você vai lá e faz algo, não é? Sim. É verdade. Porque na nossa área é muito isso. Porque o fazer, né? A nossa arte, onde é que ela está? O que é que a gente faz? Né? A gente fica muito dentro da cabeça. Eu podia fazer isso, mas será que vai ser? Deixa eu pré-conceber e tal. Na verdade, quando você pega a massa de modelar e você começa a mexer com ela, você vai descobrindo outra coisa que você não esperava, né? Sim. E ficar à vontade com isso é só se permitir um novo processo, de saber que é novo, só. Vamos aprender algo novo e eu acho que a gente tem muito a aprender mesmo como seres humanos, do ponto de vista humano, né? Diante do que a gente está vivendo, né? Tira a ordem, tira tudo do jeito que era. Acabou, pá, parou. É o quê, menino? E a festa? Não tem festa? Aí não tem. E a viagem? Que viagem? Mas eu tinha me programado para estudar. Pega tudo isso, joga fora e inventa de novo. Tudo, sai daí. É aqui mesmo que você vai ficar. Dentro da sua casa, 80 dias. Né?
Daqui a pouco isso vai passar, mas eu acho que tem coisa boa. Tem mais coisa boa que você quer indicar, Ingrid? Você tem visto algo assim para esse período nosso? Até de filme mesmo você gosta, que eu sei que você adora ver nossa, série, filme, coisa. Eu engatei aqui em estudos e mais estudos nessa quarentena. Eu tenho visto muito filme, eu tenho lido muita coisa. Eu tô lançando até uma série de videozinhos no meu Instagram que chama Cine Quarentena. E eu lanço dicas de filmes temáticos. Por exemplo, tá rolando um festival de cinema francês de graça, que é o Festival Varilux. Tem 5 minutos. Vou correr, então. Esse Festival Varilux, que é um festival gratuito até dia 27 de agosto. Tem vários... Sim. Então, aproveitando o tema da live... Nossa, eu queria continuar, mas só aproveitando o tema da live... 5 minutos. Eu queria falar sobre um site que se chama Mulher... Cadê a Dri? A gente já sabe. www.mulhernocinema.com. É um site que dá várias dicas de filmes dirigidos por mulheres. Ele traz listinhas, assim. Ai, é maravilhoso. É muito legal, muito legal. E que mais? Mulheres no cinema? Mulhernocinema.com. Mulhernocinema.com. Peraí, antes de cair, eu tenho que avisar o próximo programa. Entendi. Encontro com Fê, arte. salva Peraí. isso. Gente, eu queria ficar mais uma hora Calma, falando para aqui. de falar. Ingrid. Tá. Encontro com arte com... Próxima quarta-feira, viu, gente? Cadê a mensagem, gente? Marquinhos, tá aqui. Gente, amei participar. Com Cirano Salles. É rápido, não é uma delícia aí? Isso, Lucas. Maestro Mulhernocinema.com. Tô quieta. O próximo encontro com arte será com o maestro da Orquestra Sinfônica da Sesgran Rio, Cirano Salles. É só para não deixar de dizer isso. E eu sou Fernanda Martinez, essa é Ingrid Conte. Eu sou atriz, Ingrid é atriz, para quem acabou de chegar. Queremos agradecer com todo o nosso heart a presença de todos vocês. Mamãe está no Instagram também, mamãe também dá aula para ator. @uota.fernandamartinez. Ingrid, quer divulgar alguma coisa? Fala agora. Eu quero só agradecer muito, eu amei fazer essa live, eu amo falar sobre cinema, eu adoro trocar com a Fê e dizer Vamos que... continuar? É a gente isso, ignora, gente. entendeu? Desliga, começa de novo. Mas, gente, salva. muito obrigada. A gente tem uma Sim, galera não, claro, aqui, a vou Rosane salvar. tá aqui. Tem que ir. Gente, tem muita gente linda aqui. Tô amando. Nara. Muito obrigada por terem vindo. Ai, gente. A gente vai assistir de novo, vai ficar no IGTV, tá, bonitões? Beijo, Ingrid. Beijo, Fê. Minha parceira de cena. Tchau. Yes! Tchau, queridos. Boa noite, senão eu perco tudo aqui. Um beijo.